Olá, pessoal, voltando aqui ao estudo do direito empresarial que estamos fazendo. Começamos agora, né, a estudar. Eu passei com vocês o edital, deixei alguns artigos do Código Civil separadinhos ali, que eu já deixei prontinhos para vocês, para ajudar aí no estudo. E eu vou começar a apresentar alguns conceitos. Eu sei que muita gente não gosta, e eu particularmente detesto ler, né, ficar lendo aqui slides, esse material que a gente prepara aí, que é um material de apoio para vocês, mas é importante especialmente porque eu leio com vocês e eu já vou grifando as partes que são mais importantes, e vocês, chamando a atenção de vocês para isso. E tenho que, aproveitando, né, com a leitura, eu vou explicando alguns conceitos, né, inevitável fazer isso, né, porque se a gente vai depois começar a ver, trabalhar questões, fazer coisa que eu acho mais bacana, mais legal, eu preciso que vocês saibam antes alguns conceitos. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de estudar antes direito empresarial, outras ainda não, então a gente toma aí, né, pelo todo aí, e para explicar isso para todo mundo. Então, me perdoem já, antes de mais nada, mas é isso que a gente tem que fazer para abranger aí todo o conteúdo. Então, vamos lá. Direito empresarial. O que é o direito empresarial? Para se iniciar o estudo do direito empresarial, é imprescindível que se tenha em mente alguns conceitos básicos. Ah, professora, mas eu já sei o que é empresário, sociedade empresária, cotas, capital social. Será que sabe mesmo? Se a prova te dá uma invertidinha ali numa questão, você não vai fazer confusão? Vamos rever isso e aproveitar aí para tirar todas as dúvidas. Então, conceitos básicos advindos do próprio direito comercial, que é hoje conhecido por direito empresarial ou direito de empresas. Já vista que não temos mais um código comercial, né? Então vamos lá estudar agora o que é empresa. Empresa é a unidade econômica. Portanto, empresa não é o prédio, a sede da empresa, da companhia, é uma unidade econômica voltada voltada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, não estamos falando apenas de bens, né? A gente fala de bens e de serviços. Assim, pode tanto se dispor como uma aglomeração de pessoas e bens com a finalidade de exploração de uma atividade econômica organizada, importantíssimo dizer, como se resumir à atividade de uma só pessoa. Sim, pode ser uma única pessoa, sociedade unipessoal. A gente vai estudar isso. Com esse mesmo fim. A atividade é seu elemento funcional, somando-se a ela um empresário como elemento subjetivo, o estabelecimento, vocês viram, né? Estabelecimento e empresa são coisas diferentes, como elemento objetivo, e o corporativo formado pelos empregados. Muitas vezes não temos o elemento corporativo e nem por isso deixa de ser uma empresa. Não sei se eu preciso dizer, mas já que eu já vou dizer, eu já disse, né? Ficou interessante isso. Esse tipo de colocação, né? Quem é elemento subjetivo, quem é elemento objetivo, enfim, prova banca adora esse tipo de coisa. Então a gente já faz uma chamadinha aqui para isso, elemento subjetivo. Quem é o elemento subjetivo da empresa? Quem é o elemento objetivo? Para algumas pessoas, isso é muito claro, né? O elemento subjetivo está ligado ao sujeito, né? Ao empresário. E o elemento objetivo está ligado ao estabelecimento, ao prédio mesmo. Empresário, né? Empresa, empresário são perguntas queridinhas do direito empresarial. O que é o empresário? Ele é o sujeito de direito, o sujeito mesmo, tá? Por assim dizer, o titular da empresa. Pode ser singular ou coletivo, mas ele deve exercer profissionalmente a atividade econômica organizada
para a produção ou circulação de bens ou serviços. O Código Civil inaugura o assunto em seu livro 2 do Direito de Empresa e vai até o livro 3 do Direito das Coisas. Artigo 966 a 1195 que eu trouxe ali no comecinho. Eu não trouxe todos, eu trouxe a parte que a gente vai usar para não encher vocês de cara com um apanhado aí de artigos, né? Então, o que a gente tem até agora é importante saber da empresa, do direito empresarial, né? A gente tem a empresa, que é como elemento, é uma unidade econômica, né, que reúne aí diversos elementos. Então, a gente tem unidade econômica. Eu estou anotando aqui, pessoal, as palavras-chave que vão aparecer na prova de vocês, tá? Econômica. A gente tem a figura do empresário também, mas calma, a gente tem uma atividade profissional, significa dizer que o camelô ali da esquina que vende papa bolinha, por exemplo, não é uma empresa, né? Atividade profissional. E marcar aqui de outra cor, porque é outro ponto que eles colocam ali, aqueles enunciadinhos mais compridos, assim, que a FCC gosta, e coloca ali no meio, e às vezes a gente faz com pressa ali e acaba não prestando tanta atenção. Organizada. Organizada. Então, a despeito da sua atividade, ela tem que ser econômica, profissional, organizada. Temos a figura da empresa, aqui comunidade econômica, né? E a figura e vai ficar difícil escrever aqui. Não deixa nem apagar. Colocar aqui, ó. Empresa, empresário. Então, são aí os termos, né, que apareceram até agora, que são importantes saber, que é uma atividade econômica exercida profissionalmente e que ela é organizada. Ela pode ser singular ou coletiva, né? Você não precisa ter necessariamente uma sociedade, por assim dizer. Você pode ter uma sociedade unipessoal, mas que tenha a finalidade de exploração da atividade econômica. Artigo 966 do Código Civil, ele define o que é o empresário. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, o que eu acabei de dizer para vocês é o que está no Código Civil, né? Bacana, porque a gente leu juntos aqui um slide e tal, mas facilitou. Vocês vão ler agora já o Código Civil e vão ver que, eu já sei, é a questão da atividade profissional, é a questão da atividade econômica e organizada e circulação de bens ou serviços. Parágrafo único do artigo 966, não se considera empresário, essa você fica em mim, tá? Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Esse tipo de pergunta cai bastante em prova, tá, pessoal? Até porque
Como não podia deixar de ser no direito, tem algumas correntes, alguns entendimentos aí contraditórios, né, sobre o que é a atividade empresária, se não está exercendo atividade científica ou literária ou intelectual, então não é atividade empresária, e o que constitui aí o elemento de empresa, né? O elemento de empresa, aqui no caso, é aquilo que significa, por exemplo, que alguém que exerce a atividade, que tenha, né, a sua atividade intelectual como meio de sustento, mas que ela faz parte de uma atividade maior, né? Por exemplo, vou até anotar aqui, veterinário. Esse é um exemplo bacana, que ele afasta aí muitas dúvidas que acabam surgindo quando a gente tem questões sobre o assunto. O veterinário que vende produtos, comercializa produtos, remédios, produtos para pet, né, para o mercado pet. Veterinário que vende produtos em seu pet shop. Muito comum. E é uma atividade empresária. Embora o veterinário tenha aí sua atividade de natureza aí científica, né, exija um registro, né, no Conselho Regional de Veterinária, de Medicina Veterinária, o que poderia desnaturalizar a atividade empresária, porém não, porque é só uma parte da atividade dele é voltada à atividade científica, né, a profissão intelectual dele. A outra parte, que talvez até seja maior, é voltada à exploração da atividade econômica de circulação de bens e serviços, como banho e tosa, comércio de remédios, de ração, de produtos para pet. Então, às vezes, a receita dele é muito maior, advinda da atividade empresarial e comercial, por assim dizer, do que da sua própria profissão, né, do que da sua própria atividade intelectual aí. Então, prestar bastante atenção, tá, pessoal, que esse tipo de questão cai bastante, porque a banca às vezes traz até um estudo de casos. Eu tenho uma questão assim que eu trouxe, e é bastante emblemática aí nesse ponto da confusão que ela gosta de criar, né? Porque aí fica um discutindo com o outro. Não, mas ele é veterinário, pronto, ponto final. Ele não é um empresário, mas não, ele é um veterinário, mas a atividade principal dele, né, é o comércio de produtos, né? A receita dele é muito maior nesse sentido. Então, ser veterinário é apenas um elemento da empresa. Essa atividade aí, essa profissão intelectual que ele exerce, né? Porque para ter um pet shop, você não precisa necessariamente ter um registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ele pode ter um outro tipo de figura empresária que seja voltado apenas ao comércio de produtos, né? E que ele não venda, não trabalhe com remédios, por exemplo, trabalhe com roupas, né? Com acessórios. Nossa, se a gente for falar de mercado pet aqui, a gente vai gastar o curso inteiro de direito empresarial falando só de produtos aí para cachorrinho, gatinho e todos os bichinhos bonitinhos. Mas, enfim, não é esse o ponto. O ponto é, isso é apenas um elemento da atividade dele, e o outro elemento é o comércio. Então, por isso, não há essa desnaturalização, essa desconfiguração, ok? Quis parar aqui, eu trouxe o artigo, li o artigo e quis fazer esse comentário maior para chamar a atenção de vocês, porque há boas chances de que isso seja cobrado de alguma forma aí na prova de vocês. Vamos lá, sociedade empresária é a sociedade qual? É a sociedade regular e de direito. Temos a figura da sociedade regular, aí a gente vai estudá-la oportunamente. Por enquanto, estamos na sociedade empresária, que é a regular e de direito e titular da empresa.
Pessoa jurídica, por sua vez, é a unidade jurídica originária de determinada coletividade urbana organizada, voltada a quaisquer fins de utilidade pública ou privada. Às vezes a prova traz lá, não, mas a pessoa jurídica aí que se perfaz aí na sociedade empresária, ela é voltada apenas à utilidade pública, né? Vou falar exatamente como está aqui, ou a utilidade privada, porque associamos, né, direito empresarial a direito privado exclusivamente. Não, pode ser finalidade também de utilidade pública. E o que é importante saber aí da pessoa jurídica, ela é inteiramente separada de cada um dos sujeitos que a formam, e dotada de capacidade de possuir e exercer seus direitos patrimoniais. Portanto, o que significa dizer patrimônios diferentes entre sociedade empresária e empresários ou sujeitos que a compõem, né? Isso é importante quando a gente fala em desconsideração da personalidade jurídica, porque você não tem mais o patrimônio da sociedade, porque você não tem mais uma sociedade, e você vai no patrimônio dos sócios que respondem, aí depende do tipo de empresa, né, que foi formada, que respondem solidariamente aí com os seus bens. Então, é importante dizer que, por natureza, a sociedade empresária tem um patrimônio separado de cada um dos seus sócios. O patrimônio aqui, marcar daqui que não vai caber. Patrimônios não se confundem. Isso a gente está falando, né, de uma sociedade confundem. Da sociedade e dos seus sujeitos. Isso a gente está falando de uma sociedade regular de direito, formada conforme a lei, constituída ali conforme a lei, e que respeita aí, né, todas as imposições legais, enfim, que cumpre com as suas obrigações devidamente. É claro que confusão de patrimônio, isso na prática existe, a gente não vai estudar isso, mas estamos estudando os requisitos legais aí para uma sociedade empresária e os institutos que a ela se ligam, né? Com a personalidade jurídica, a sociedade tem a capacidade de determinar-se e agir para a defesa e consecução de seus fins, por meio dos indivíduos que figuram como seus órgãos, né? Que uma definição pura e simples não tem muito o que explicar sobre isso, mas ela tem capacidade para agir, para defender aí os seus fins, né? O patrimônio autônomo, como dissemos, né, que não se confunde aí com o dos seus sujeitos. Isto é, não pertencente a nenhum dos indivíduos que a compõem. As obrigações ativas e passivas a seu cargo exclusivo e a representação em juízo. Então, com a personalidade jurídica, a empresa, né, a sociedade empresária é dotada de capacidade de ser representada em juízo, por exemplo, né? Para aquisição da personalidade jurídica, pergunta de prova também, né? Aquisição da personalidade jurídica, o registro do contrato social na junta comercial é imprescindível. Por exemplo, e deve constar os nomes e a qualificação completa dos sócios, a espécie de sociedade e os tipos de sócios, o nome empresarial, firma ou denominação, objeto da sociedade, a sede social, o capital social e a cota dos respectivos sócios,
O nome do administrador da sociedade, no caso, os poderes que lhes são conferidos, né, como você está lá, poder de representar em juízo, poder de assinar, tal, é o que vem no contrato social, no estatuto social, enfim, dependendo aí do tipo de sociedade empresária. E o tempo de duração da sociedade. Perguntinha boa de concurso que eles gostam de fazer. Natureza jurídica do contrato social. Qual é a natureza jurídica do contrato social? É um contrato, portanto, é contratual e plurilateral, não é unilateral, né? Não é assinado apenas por uma parte. Não é porque você deposita, né, e faz o registro do contrato social na junta, que ele não seria plurilateral. Conforme o Código Civil, artigo 981, celebram o contrato de sociedade às pessoas, aqui a nossa pluralidade aí de pessoas, né, de nosso plurilateral, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Isso vai trazer, né, o contrato social vai trazer quem se obriga ao quê, né, e como é feita a partilha dos resultados. A atividade, parágrafo único, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. E aí, nenhuma novidade, nada muito complexo. O que eu falei, pergunta de prova, a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no próprio registro e na forma da lei dos seus atos constitutivos, artigos 45 e 1150, do Código Civil. Importante notar, sociedade vezes associação vezes a fundação. Qual é a diferença? Sociedade, ela pode ser civil ou comercial e tem objetivo econômico, que tem uma boa diferença. Fato que não acontece a associação, cuja finalidade é moral, religiosa, cultural, esportiva, de pesquisa, etc. Enfim, a fundação, por seu turno, distingue-se da associação, pois está subordinada aos fins determinados por seus instituidores ou fundadores. Então, por exemplo, o artigo 62 do Código Civil estabelece: para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública, ou testamento, né, no caso, marcar aqui, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Então, a pessoa tem um patrimônio ali enorme, né, e percebe, né, já tem uma certa idade, percebe que não está aí gozando de sua plena, né, saúde, então resolve fazer um testamento e instituir ali, separar, destacar uma parte do seu patrimônio para que seja formada, né, uma sociedade, por exemplo, de pesquisa ou cultural, de fomento, né, à cultura, e ela tem o direito de fazer isso, né, por exemplo, ela deixa isso a cargo de alguém, pode ser algum familiar, pode nomear um administrador, que é a pessoa que vai cuidar disso, e ela já coloca, né, na escritura pública ou no testamento qual é a finalidade que ela pretende para aquele valor do seu patrimônio. Então, essa é a diferença de sociedade para associação para fundação. É um ponto bem simples, não tem especificamente, né, colocado aí no edital de vocês, mas como é fácil, não custa nada a gente passar por ele. Entre sociedade civil e comercial, qual é a diferença? A diferença neste caso está no objeto. Haja vista que a civil tem por objeto a prestação de serviços e a comercial pretende a prática de atos de comércio ou atos empresariais, né? Então, a sociedade civil, você comercializa serviços, na sociedade comercial você pretende aí atos de comércio, né? Você comercializa bens, por exemplo.
As duas têm finalidade lucrativa, ponto importante. A única que tem essa distinção aí entre a finalidade lucrativa é a sociedade e a associação ou fundação. Entre sociedade civil e sociedade comercial, ambas têm finalidade lucrativa. Não é só porque uma tem o nome de comercial que só ela tem finalidade lucrativa. Cuidado com perguntinhas capciosas, né? Falamos aqui do artigo 62, aqui do Código Civil. Requisitos essenciais para a constituição de uma sociedade. Artigo 104 do Código Civil. Estou fazendo aqui um parênteses no curso de Direito Civil aqui que vocês vão ter, porque a validade do negócio jurídico é um instituto, é um conceito extremamente importante para o direito civil e para o direito empresarial também. Eu preciso que vocês dominem isso, porque se a gente não tem um negócio jurídico válido, a gente praticamente não tem mais nada. E aí, eu vou passar por esses conceitos com vocês. Então, eu preciso fazer emprestar ele um pouquinho aí do direito civil, embora vocês possam vê-lo também com o professor da matéria, para que todo o restante aí fique bem esclarecido, ok? O artigo 104 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O que acontece aqui, né? Por que eu falei que é tão importante? Porque esse artigo 104 aqui, agente capaz, objeto lícito, isso cai em todas as provas que vocês fizerem na vida de vocês, assim. Qualquer pessoa, praticamente, que for falar sobre direito, vai em algum momento falar sobre validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, assim, mesmo que vocês aprendam lá e vejam lá novamente, não custa nada ver aqui e memorizar isso, aprender isso aí de uma vez por todas, ok? E aí a gente lembra que quem é o agente capaz? O agente capaz é aquele dotado de capacidade absoluta, né? E não é relativa. Se em algum momento da vida de vocês ficarem na dúvida e aparecer um relativo, e você, nossa, será que capacidade relativa serve? De acordo com esse artigo do Código Civil, não serve, ela é só absoluta. Muito embora a gente tenha a lei de inclusão aí da pessoa com deficiência, né, que tá dando um tônus diferente aí para essa questão da capacidade, a gente vai ver rapidinho aqui, o artigo 104, para validade do negócio jurídico, fala em agente capaz e fala em capacidade absoluta para praticar atos da sua vida civil, ou seja, igual ou maior de 18 anos, a pessoa deve ser, e que não apresente nenhum fator de incapacidade relativa ou absoluta, artigos 3º e 4º do Código Civil. E aí essa lei, que é de 2015, veio para redefinir aí esses conceitos desses artigos, que eu vou explicar já já. Então, o sujeito, para praticar um ato que seja um negócio jurídico que seja válido, a priori ele tem que ser maior de 18 anos e ele não pode ter nenhum tipo de incapacidade aí nesse sentido, né? Para praticar atos da sua vida civil, o que? Casar, assinar um contrato, comprar um imóvel, né? Quais são esses atos aí? Objeto lícito. Objeto lícito possível ou determinável, aquele que não atenta contra a lei, né? Óbvio. Você não vai celebrar um contrato aí de contrabando, de sei lá o quê. Não. Aí não é um negócio jurídico válido. Tampouco é impossível física ou juridicamente. É determinado ou determinável a época da execução do negócio. Isso é bem importante também, porque às vezes a questão traz lá: para o negócio ser válido, o objeto tem que ser determinado.
Não, ele pode ser também determinável, mas a época da consecução aí do negócio, né? O que a gente fala aí no determinável? Por exemplo, uma safra de um produto, né, que você não sabe exatamente quais são as condições de tempo, ali de clima e tempo que vão propiciar você ter uma safra maior ou menor, né? Embora você tenha formas de se precaver aí, né, quanto ao negócio. Mas, via de regra, é isso. E a forma prescrita ou não defesa em lei, que obedece a determinada exigência legal. Por exemplo, se a escritura pública, se é particular, um contrato pode ser oral, ele pode ser celebrado, por exemplo, oralmente, nem todos. Para alguns, você precisa até de testemunhas, né? Depende do negócio, aí, do objeto. Então, se não tem uma forma prescrita ou não defesa em lei, você pode fazer de qualquer forma. Então, você tem que respeitar aí esses pontos para que você tenha um negócio jurídico válido. A gente vai fazer uma pausa aqui e eu vou voltar explicando mais sobre essa questão do agente capaz aí no Código Civil.